Irmãos e irmãs, mais uma vez aqui, iniciando esse trabalho de informação que é importante para todos nós. E hoje, continuando já do assunto que nós falamos na semana, aquela semana que iniciamos os nossos trabalhos, foi importante falar até o assunto da religião, quando o homem chegou a entender a religiosidade. Só que a partir daí, desse momento de entendimento com a divindade, criou-se também um certo poder. A religiosidade naquele momento tornou-se motivo de poder. E isso, logicamente, foi estimulando aqueles poderosos, aqueles homens da ciência, do conhecimento, a criar um certo clã dentro da sua sociedade. Clã este em que eles começaram a determinar o que as pessoas, ou que os irmãos, ou que os cidadãos ou cidadãs iriam pensar, iriam falar, iriam absorver, iriam querer. Então os desejos estavam sendo administrados por aqueles irmãos que detinham conhecimento. No caso ali, a religiosidade, a ligação com Deus. Eles entendiam, interpretavam que eles tinham mais ligação com Deus do que aqueles que estavam sob a sua subordinação. Então, logicamente que o tempo foi passando e alguns daqueles irmãos que faziam parte daquela comunidade começaram a buscar conhecimento, querer ter alguma dúvida. Por que o sol tem que ser assim? Por que a chuva tem que ser daquele jeito? Por que nós temos que ir para onde vocês vão? Então, essa certa rebeldia ou rebelião que criou-se dentro de nós, que é normal do ser humano, intrínseco ao conhecimento, logicamente que foi trazendo certo desconforto para aqueles que estavam no poder. E no caso ali, como eles eram mais primitivos, então o poder era muito na força. Quem disputava o poder com o que estava no topo era fadado à morte, ao sacrifício, à saída daquela sociedade. E, logicamente, no momento que aquele irmão saía daquela sociedade, ou havia algum crime, os outros que já estavam começando a perceber isso, começavam a dizer, olha, esse poderoso aqui, realmente o que ele está passando para nós, tem alguma dúvida. E, logicamente, no momento que aquele irmão saía daquela sociedade, ou havia algum crime, os outros que já estavam começando a perceber isso, começavam a dizer, olha, esse poderoso aqui, realmente o que ele está passando para nós, tem alguma dúvida. Logicamente, irmãos e irmãs, entendamos que esta dúvida que surgia naquele período era de uma inteligência muito primitiva, muito limitada. Nós não podemos comparar com os dias atuais. Mas isso foi trazendo também, como já foi falado, uma certa dificuldade no convívio. Então, muitas das vezes que acontecia de um irmão, que naquele momento o homem tinha esse poder de administrar, a mulher infelizmente ainda era submissa, então aquele homem que saía daquele clã, daquela sociedade, ele levava consigo um grupo que também comungava, e isso era normal. E a partir daí, ele iria criar uma nova sociedade. Foi aí que começou a surgir as sociedades diferentes. Então, com essa diferença, aquele clã que era mais poderoso, caso ele tivesse um conteúdo maior naquele grupo, ele iria guerrear, porque aquele irmão que saiu e criou a sua sociedade começava a incomodar, mesmo de fora, porque ia começar a formar ideias em que o grupo em que estava em maior quantidade começava também a entender de forma diferente. Então, uma vez que aquela sociedade que já estava embasada naquele poder começava a pensar diferente, aquele que era o poderoso ia começar a perder a sua plebe, ia perder aquelas pessoas que o seguiam. Então, ele começou a entender que era melhor acabar, extinguir, ou pelo menos pressionar, fazer com que aquele irmão, aquela sociedade, ou falasse de uma forma que não incomodasse, ou então seria extinta. Aí sim começou o que nós conhecemos como a guerra do poder, de tomar as nações por termos, infelizmente, desde o passado, no início do primitivismo, essa ideia de
dominar o mundo, dominar o todo, dominar a razão. E na realidade nós sabemos que a razão é algo que parte dentro de nós e não de fora. Uma vez que a parte religiosa ela está equilibrada dentro de nós, fica muito mais fácil entender que não é o poder que nos vai fazer conviver com a natureza como um todo, mas assim estarmos unidos, ligados ao poder maior.